Olá, pessoal! Nós vamos iniciar uma nova série aqui na Casa de Honra, que se chama Escolhas que Geram Vida. O que será que isso quer dizer, né? Quando a gente conhece ao nosso Senhor, em alguns momentos ele vai nos propor novas escolhas e novos caminhos que no início pode parecer difícil, ou pode gerar na gente um certo medo, né? Mas cada escolha que a gente faz, pensando no que o nosso Pai está pensando para nós, ela é poderosa e ela vai gerar milagres, ela vai gerar testemunho. Eu quero falar sobre uma das escolhas, né, que a gente tem no nosso relacionamento com o Senhor, que é a obediência. Obedecer ao que Deus diz, a direção que Ele dá, a sua palavra, com certeza vai nos levar por um caminho de milagre, um caminho de segurança. E aí quando a gente olha lá no dicionário, né, o que vem a ser a obediência? Obediência significa submeter-se à vontade de, estar sujeito, submissão, sujeição. No hebraico, existe um verbo para obedecer e é o verbo shema. Na tradução dele, esse obedecer é literalmente dar ouvidos a. Então, obedecer a Deus é a gente se colocar em sujeição àquilo que Ele nos propõe. Mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça impossível, nós precisamos demonstrar que nós estamos dispostos e com coragem de seguir o caminho que Ele mostra pra gente. Desde a criação do mundo, né, o Senhor ele vem convidando o homem, a humanidade, a obedecê-lo. Essa forma de viver gera em nós uma vida que vai glorificar o nome do Senhor e vai tornar a gente parte do reino dele aqui na terra. E gera em nós, né, essa transformação. A submissão a Deus, ela realmente traz para a nossa vida uma segurança. Obedecer não só vai nos levar a uma vivência de milagres, né? Mas ela vai nos manter nesse caminho de segurança e sempre na presença do Pai. Obedecer é o que vai fazer a gente viver as melhores histórias das nossas vidas. Obedecer é uma forma de mostrar a nossa fé real, porque quando nós obedecemos, ainda que pareça loucura, nós estamos confessando diante dos homens e para o nosso Deus que a nossa fé nele está acima de todas as coisas, de qualquer questionamento. Muitas vezes a obediência vai nos levar a trilhar caminhos que são desconhecidos, a enfrentar gigantes, a derrubar muralhas, a negar a nós mesmos, né? E aí quando a gente fala de obediência, eu acho que não tem como a gente não citar Abraão, que nós conhecemos como o pai da fé. Ele obedeceu o Senhor num nível que, quando a gente para comparar até com o nosso agir, com o nosso dia a dia, será que a gente teria toda a coragem que Abraão demonstrou ter, né, diante do chamado do Senhor? Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, assim, mesmo sem detalhes de quase nada do seu futuro, Abraão escutou com atenção a direção que Deus deu para ele e obedeceu com fé. Ao longo de toda a sua jornada, ele vivenciou histórias de milagre, ele vivenciou alianças com Deus, ele vivenciou a provisão de Deus. Eu até separei aqui alguns tópicos que a Bíblia cita no livro de Gênesis, depois vocês podem ler a história de Abraão completa, né? Mas a gente vê que a primeira coisa foi, né? Ele saiu da terra dele, do lugar de conforto, de perto da família dele, para um lugar que ele nem sabia qual seria. Ele ouviu a voz de Deus e foi. Imagina o que as pessoas da época não pensaram dele, né? Porque ele morava num local onde as pessoas adoravam a outros deuses. E imagina você chegar e falar: eu ouvi uma voz que está me mandando sair para uma terra que ainda vai me mostrar. Provavelmente o pessoal achou que ele estava louco. Como acontece com a gente, né? Diante das coisas que Deus muitas vezes nos pede, a gente é taxado de maluco quando a gente resolve seguir, porque aos olhos humanos, de fato é loucura. A gente olha pelos olhos da fé, a fé real. Abraão, ele ouviu Deus
sobre a terra que seria dele, dos seus descendentes. E ele também ouviu de Deus que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da terra. Imagina que promessa linda você escutar e mergulhar de cabeça. Não, Senhor, eu topo. Além disso, Abraão ele viu a mão do Senhor com ele em cada cidade, cada lugar que ele passava com a sua caravana, né? A sua família, Sara, sua esposa, os servos. Ele pôde ver que ainda em terras que não havia uma provisão ou que às vezes estivessem em época de escassez, ele e a caravana dele prosperavam. Porque, na verdade, quando a gente está em obediência a Deus, não importa o lugar para onde a gente vá, não importa quão seco seja aquele lugar, a bênção nos acompanha e tudo que nós precisamos é provido direto do céu. Abraão ele foi vitorioso quando ele precisou resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido capturado, né, pelo povo de Dan. Então, ele encontrou o favor de Deus também diante disso, conseguiu resgatar o seu sobrinho. Ele fez uma aliança com o Senhor, ele cria que ele ia gerar o herdeiro dele, conforme a palavra de Deus, apesar de saber que Sara, sua esposa, era estéril. E aí entra uma coisa até interessante, né? Quando o que Deus falou que vai fazer começa a demorar, a gente tem mania de querer dar jeitinho, de querer ajudar o Senhor a fazer o que ele disse que vai fazer. E Deus foi muito claro em falar que Abraão teria uma descendência numerosa e de que isso viria ali do casamento dele com Sara. Mesmo assim, Sara, na sua ansiedade, né, ela coloca a serva dela, Agar, para se deitar com Abraão e gerar o filho, porque ela imaginou, bom, a minha serva vai gerar o filho que vai ser nosso. E era muito comum naquela época, né, quando a mulher não podia ter filhos, a serva se colocava ali no lugar de gerar um bebê para aquela família. E aí nasce Ismael. Mesmo depois do nascimento de Ismael, Deus confirma a promessa e Sara, com avançada velhice, gera Isaac. Então, olha aí a promessa se cumprindo, né? O favor da obediência acontecendo. Mas por que eu contei essa breve história aqui dos fatos no meio dos tópicos que a gente está falando? Porque chegou um momento que Isaac e Ismael, né, como todo irmão, provavelmente estava brincando, um cutucando o outro. Eu imagino assim, tá? A Bíblia não cita isso, mas cita que Sara se incomodou porque Ismael zombava de Isaac, né? E aí ela manda Abraão falar para sua serva com o filho dela saírem do meio deles, irem embora. E aí Abraão confiou novamente na palavra de Deus, porque Deus falou, escute a sua esposa, mas eu vou cuidar do Ismael. E foi isso que aconteceu. Então, mais uma vez, Abraão obedeceu a partir da voz de Deus. Quando Sara pediu para ele mandar Ismael embora com a mãe, ele sentiu um peso no coração. Mas aí o Senhor falou, não, pode fazer isso que eu cuido. E aí ele fez com paz no coração, porque ele sabia o Deus que ele servia. Abraão ele confiou que Deus daria uma esposa para o seu filho Isaac do meio da parentela dele. Ele manda o servo ir até a parentela dele, buscar uma esposa para o seu filho, e Deus responde a oração que o servo fez para encontrar Rebeca. E aí, mais uma vez, o favor de Deus na obediência. E é claro, né, após a morte de Sara, Abraão ainda gerou mais filhos, e depois ele morreu numa idade avançada, né, em boa velhice. Ele viu a promessa dele se cumprir pela fé, porque ele não chegou a ver a descendência numerosa que ele gerou no mundo físico, mas ele viu com os olhos da fé. Ele confiou no Senhor, ele ouviu a voz do Senhor na totalidade e obedeceu, escolheu obedecer. E é engraçado porque a decisão dele trouxe bênção para a humanidade toda. Gênesis 12:3 diz assim, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso foi prometido por Deus a Abraão. E você sabe como que essa promessa se cumpriu? Através de Jesus Cristo, que descende da nação de Israel, que foi gerada no início a partir de Abraão. E hoje todos nós somos abençoados e somos aceitos na família de Deus pela escolha em obedecer do Abraão lá atrás. Olha o tanto que a obediência gera bênção. É claro assim, né, pessoal? Deus é Deus e ele escolheria outra pessoa se Abraão tivesse dito, não vou. Se ele tivesse deixado o medo vencer. A obra do Senhor não para, porque a gente se nega ou por medo ou por dúvida. Ela não vai parar, ela vai se cumprir.
Mas como é lindo a gente poder aceitar o chamado e mergulhar mesmo no profundo. Mesmo que as pessoas digam que é loucura, mesmo que pareça uma bobeira, uma bobagem, ainda assim, escolher o que Deus está te direcionando é vitória na certa. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns pontos sobre a obediência, né, pela palavra de Deus, para reforçar como que a obediência agrada a Deus. A obediência, ela leva a bênção, a vida, né? Romanos 6,16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Então, o caminho que a gente escolher obedecer, porque vamos deixar claro, se a gente não está obedecendo ao que Deus direciona, nós estamos obedecendo a nossa carne. Nós estamos obedecendo a outra direção. O caminho de Deus leva à vida. Qualquer outro caminho vai nos conduzir ao desastre, à morte. Então, a obediência vai levar à vida e à bênção. Obediência também demonstra o nosso amor por Deus. 1 João 5,3 diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quando a gente obedece a Deus, a gente está declarando que a gente o ama. O ama como um pai, como o Senhor da nossa vida e como aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. A obediência, ela agrada a Deus muito mais que qualquer sacrifício que você faça. Ofertar, dizimar, fazer votos ao Senhor, isso é excelente. E, inclusive, o dízimo também é uma obediência. Porque está na palavra e gera prosperidade, geram portas abertas em nossa vida, gera abundância. É uma promessa do Senhor quando a gente obedece também em relação a isso. Mas muitas vezes a gente acha que fazendo tudo isso, a gente não precisa obedecer em outros aspectos ou pode continuar levando a mesma vida que a gente levava. E na verdade, Deus não faz uma barganha. Tudo que precisava ser pago pela nossa vida, pela nossa salvação, Jesus Cristo já pagou. Isso não é dom nosso, isso é dom de Deus, é graça. O que nós fazemos agora, fazemos em obediência e temor ao Pai, que nós sabemos que nos guarda, que nos amou, que é Senhor acima de tudo. Então, se você faz os seus votos, as suas ofertas, mas não está obedecendo a palavra, sinto te dizer que os seus sacrifícios não estão agradando tanto assim, porque a obediência agrada mais que sacrifício. E isso está na Bíblia. 1 Samuel 15:22 conta que Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então aqui fica claro que se a gente faz sacrifícios e ofertas e votos e jejum, mas a gente não está obedecendo ao Senhor, a gente ainda está desagradando Ele. A gente tem que corrigir a nossa rota. A escolha de obedecer cabe unicamente a nós. A obediência gera seus frutos, assim como a desobediência, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Basta a gente refletir hoje quais frutos a gente quer gerar em nossa vida, né? O chamado parece loucura? O caminho parece impossível? Gente, a Bíblia narra inúmeras histórias que são com finais assim apoteóticos. Se você parar para ler cada uma das histórias, você vê que Deus cria finais milagrosos, testemunhos gigantescos. Então você pode ter certeza que se Deus está te dando uma direção, que não depende de você, não depende da sua conta bancária, não depende do seu querer ou da sua capacidade de realizar, pode ter certeza que é Ele que está falando. Porque quem vai realizar é Ele e a glória vai ser toda para Ele. Deus ama histórias incríveis, Ele ama nos surpreender e fazer conhecido o seu nome através da nossa vida, né? Nós que somos filhos dele. Que a gente seja disposto a obedecer, viver os sonhos de Deus, que a gente se permita transformar a nossa mente e o nosso coração pela obediência para gerar testemunho, para chegar a níveis mais elevados, né, da nossa dependência a Deus. E que a nossa vida brilhe na terra para que todos conheçam a quem nós servimos. Então a minha reflexão para vocês é: escolha obedecer, independente do que seja. Se Deus falou, se a palavra dele diz, vai gerar vida, não vai gerar maldição. Obedeça sempre. Fiquem com Deus.